Hoje eu vou contar um pouquinho sobre como foi a prova do Ironman Brasil que eu realizei no último dia 27 de maio de 2018. O Ironman é uma prova de triatlon. O que consiste essa prova? Primeiro a gente nada, né? Então todo o triatlon, a sequência é essa. O que diferencia uma prova de outra são as distâncias. Então nessa prova foram 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bicicleta e 42 quilômetros de corrida. Nesse vídeo eu vou falar algumas coisas que eu acho legal, principalmente para quem está começando a fazer triatlon, quem fala, uau, será que eu vou fazer o Ironman? Enfim, vou responder algumas coisas que eu acho legal. E também vou responder algumas perguntas que são surpresas. Umas pessoas fizeram umas perguntas e enviaram e eu vou ler aqui e responder para vocês. A primeira pergunta é o seguinte: em algum momento durante a prova do Ironman, você achou que não iria terminar a prova? Gente, essa é uma pergunta bem difícil, assim. Na verdade, tem momentos que a gente fala, poxa, será que vai dar? Então, tem momentos que é difícil. Para mim, esses momentos aconteceram no ciclismo, mas não no sentido assim de que eu não estou aguentando mais, eu não vou, nossa, né, vou chegar no final. Mas uma coisa muito interessante assim que aconteceu comigo, e muitas pessoas falam assim, sabe, tem uma hora do Ironman que você fala, o que eu estou fazendo aqui, não aguento mais. Em momento nenhum durante a prova eu senti isso, assim, tipo, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu não vou chegar no final, né? Na metade do ciclismo me passou, nossa, eu vou chegar lá, né? Porque ainda tinha muita coisa para acontecer. Mas o momento mais duro da prova é geralmente a corrida. Para mim foi a corrida. Por quê? Porque você já está muito cansado, né? Mas mesmo estando muito duro aquele momento, eu não tinha dúvida, né? Que eu ia chegar no final. Eu lembro bastante quando eu terminei 21 quilômetros, eu estava bem, né? Faltavam 20 quilômetros e esses 20 quilômetros são muito duros, né? Bem no final da prova. E a minha filha passa por mim e falou, e aí, mãe, como é que você tá? Eu falei assim, tá duro, mas eu vou, tô lá. E continuei a correr. E quando faltava 10, o meu marido chegou para mim e falou, e aí? Eu falei, tá muito duro, mas eu vou terminar essa prova. Então, os últimos 10 quilômetros para mim era assim, tá muito difícil, mas eu vou terminar. Eu não tinha dúvida que eu ia terminar a prova. Outra perguntinha. O que você pensou no momento mais duro da prova para se manter ali, para continuar? Eu tenho uma lembrança assim. Tem um momento que é duro, que é quando escurece, né? Esse momento é duro. Então o sol vai embora, né? Começou a esfriar, estava sentindo bastante frio. E assim eu falo que é o momento da lamentação, porque tá duro para todo mundo, né? Então cada um lidar com a situação de uma maneira diferente, né? Isso é muito interessante. E aí você acaba encontrando outras pessoas e vamos, e as pessoas vão junto em algum momento. E eu encontrei 3 mulheres, estava muito difícil para elas, e ali naquele momento eu estava super assim, super inteira. Eu falei, vamos. E elas estavam na última, eu estava na penúltima volta, e vamos, mas no momento que eu comecei a andar com elas estavam se queixando muito, reclamando muito, assim, né? Claro, estava difícil para todo mundo. E aquilo foi difícil para mim. E eu me dei conta de que não, eu preciso puxar alguma coisa para me levantar, porque senão vai ser difícil. E naquele momento eu comecei, pensar em outras coisas que estivessem longe daquilo ali.
teve um momento que uma dessas mulheres falou assim, ai, agora vai ser o pior, que é a escuridão, que é uma parte que fica mais escura e tal. E me veio assim, poxa, nessa escuridão eu tenho que tirar uma coisa boa, porque eu tenho que ir embora, tenho que terminar isso aqui. Gente, quando eu virei, que eu olhei para frente daquela escuridão, tinha uma lua gigantesca e eu olhei para a lua, falei, não quero saber de nada mais aqui, fiquei olhando para aquela lua e fui embora. Então, assim, eu distraí a minha cabeça com outras coisas para me puxar para cima. Então, realmente, eu estava muito focada, né? E isso eu acho que é algo muito importante para quem quer fazer uma prova de Ironman, né? Para quem quer fazer triatlon, quem quiser com esse esporte, né? Você tem que, se não tem que desenvolver o foco. Foi assim que eu fiz durante a prova e foi assim que eu fiz para conseguir chegar na prova. Eu tinha um foco na prova, que era chegar no final. Você vai ter inúmeros elementos que vão te desviar do foco, os sentimentos que você vai tendo, né, ao longo da prova, né? Você passa mal, né? Então, enfim, você vai ter que ter um foco muito forte para criar estratégias para continuar o teu foco. E isso foi uma coisa muito importante, que me deu um bom direcionamento para chegar no final da prova, tanto no treinamento quanto na prova. Bom, mais uma pergunta aqui. As palavras influenciam a sua prova? Sim, as palavras influenciam. Influenciam porque quando você está sensível, e tem momentos da prova que a gente está muito sensível, muito mesmo, né? Quando você chega no seu limite, você está sensível. Então, uma prova de Ironman, você chega no seu limite, né? Tem momentos que você está ali no seu limite, e claro que as palavras influenciam. E aí é muito importante duas coisas, né? A primeira, pegar as palavras boas e levar para você, né? Para te levar para esse final. E coisas que você não gosta muito, você tem que deixar de lado. Eu acho que é um desafio e um exercício. Mas uma coisa muito importante é o incentivo. Isso eu vi muito assim na prova, nas provas, aquela coisa de vamos lá, bora lá, não sei o quê. É muito bom escutar as pessoas gritarem seu nome, isso é um incentivo legal, isso é uma coisa muito bacana. Mas uma questão importante é que às vezes a pessoa pode falar alguma coisa que não é tão adequada, né? Para você, é a forma que a gente sente. E quando a gente está muito sensível, e um aprendizado para mim do Ironman é assim, ó, eu hoje, quando vejo uma pessoa conhecida ou que não é conhecida, fazendo um esporte, numa competição e tal, eu hoje penso muito mais nas palavras que eu vou falar para aquela pessoa. Isso hoje para mim mudou completamente. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Incentivar de uma forma que seja realmente incentivo para aquela pessoa, né? Lembrando que numa prova de Ironman, no final você está totalmente desgastado, né? Então, às vezes tem coisas que as pessoas falam, né? Ai, você está ótima nada, eu tô destruída, tô morta, tô cansada, tá difícil pra caramba, né? Não é você tá bem, é vamos terminar essa prova, é tudo que eu preciso escutar nesse momento. Então, isso é uma questão pessoal, né? Porque tem pessoas que simplesmente não escutam nada, vão lá, focam, e que isso para eles não faz diferença. Então, é uma questão bem pessoal. Então, presta bastante atenção quando a gente vai incentivar uma pessoa, né? Então, as palavras que a gente vai falar, né? O que a gente vai falar, mas uma questão é fato, né? As palavras são muito importantes, né? É um carinho que a gente recebe das pessoas conhecidas, das pessoas desconhecidas. Isso é muito lindo, assim, é muito bacana. Bom, uma pergunta que é bem interessante é como foi a sua alimentação durante a prova e a preparação para a prova? Bom, a alimentação realmente é algo muito importante e faz toda a diferença.
O tempo todo, durante a minha preparação para a prova do Ironman, eu tive o acompanhamento com uma nutricionista que estava sempre, né, passando a minha dieta e a suplementação também. Então, assim, suplementação. Tem pessoas que fazem a prova sem nenhum tipo de suplementação, né? Não foi o meu caso, eu utilizei. E uma semana antes do Ironman eu já tenho uma dieta assim bem especial, com mais carboidrato e aí por diante, que a nutricionista passa. E a suplementação, o que é a suplementação, né? Energético, quando termina os treinos, né? Terminava os treinos, eu sempre suplementava tinha algum tipo de suplemento pós-treino. Para quê? Para recuperação. E no dia da prova, como que foi essa suplementação? Eu fiz a prova em 13 horas e 40 minutos. Durante esse período, eu me alimentei mais ou menos de 40 em 40 minutos. Então, assim, antes de começar a prova, eu tomei um gel de carboidrato, que é muito comum, que tem, né, no mercado. Foi basicamente gel que eu comi a prova inteira. Isso depende muito das pessoas. Eu sou uma pessoa bem tranquila para comer, eu como qualquer coisa, e assim eu não tenho maiores problemas. E também tem uma outra questão, que eu sou muito assim, tá, você vai comer gel a prova toda, você vai comer gel a prova toda. Né? Então, assim, eu sou muito assim, e para mim é bem ok. Então, antes da natação, eu tomei um gel, tomei água, isso é uma coisa super importante. Então aí vai uma dica para todo triatleta que faz Ironman, provas curtas e aí por diante. Antes da prova, toma água antes da prova. Eu percebo muitas vezes em competição, antes de começar a prova, as pessoas falam, ai, me dá um golinho d'água. Eu percebo as pessoas que estão começando uma prova de triatlo com sede, ou seja, já tem desidratação. Então, muita atenção. Eu tomo sempre uma garrafa de água, uma garrafinha de água mineral e um gel antes de prova, e foi isso que eu fiz antes do Ironman. A natação, eu nadei em 1h10, então esse período eu não faço nenhuma alimentação dentro da água. A natação é algo que eu faço bem, então eu não vou perder tempo parando ou diminuindo velocidade, e eu realmente não tenho necessidade, eu não gosto. Então, terminei, já tomei um outro gel, água, e aí começou toda, né, a alimentação programada para a prova. O tempo foi mais ou menos 40 minutos, de 40 em 40 minutos, uma alimentação. Geralmente gel, teve alguns momentos que eu comi alguma outra coisa, uma barrinha de goiabada, de banana, uma barrinha de banana, alguma coisa assim. E sempre intercalando. Então, assim, durante o período da bike, 180 quilômetros, é o período que fica mais fácil você comer algo mais sólido. Então, eu comi alguma dessas barrinhas, e uma outra coisa que eu gostei bastante, que eu acho super legal, é batata inglesa normal, eu cozinho, coloco num saquinho e ao longo da bike põe um pouquinho de sal, né, que aí repõe o sal que a gente precisa, e ao longo da bike eu vou comendo essa batatinha também. Então é uma coisa bem legal. Depois vem a corrida, e durante a corrida é basicamente gel. O que aconteceu comigo na corrida? Eu pretendia ficar a corrida toda com gel, mas faltava 2 horas para eu terminar a prova, não descia mais gel, não descia mais nada. Foi um momento um pouco difícil, e eu justamente lembrei de algumas orientações que eu tive. Você não consegue, eu não conseguia nem tomar gel e nem beber água. E faltavam 2 horas, quer dizer, se eu não comesse naquelas 2 horas ou não bebesse água, eu ia ter seríssimos problemas, provavelmente não ia conseguir terminar a prova. E eu lembrei que a grande dica realmente foi a Coca-Cola. Né? A única coisa que descia a Coca-Cola. Coca-Cola é açúcar puro. Então, a grande questão é que no momento que você começa a tomar Coca-Cola, você vai ter que tomar o tempo todo, porque você vai precisar de mais açúcar, mais açúcar, mais açúcar. Mas é aquilo que vai te levar para o final da prova. E foi isso que aconteceu comigo. Nas 2 últimas horas da prova, né, no final da prova, em todos os postos de hidratação, que era mais ou menos de 3 em 3 quilômetros,
eu tomava 3 goles de Coca-Cola. Então foi assim por 2 horas e foi perfeito porque eu me senti bem, então eu tinha líquido, né, não fiquei desidratada e terminei super bem. A minha alimentação foi bem adequada e eu ainda tinha esse recurso lá para o final da prova. Então é por isso que vocês às vezes estranham, em prova de triatlo eles dão Coca-Cola. Até uma correção, no Ironman não é Coca, é Pepsi, que para mim eu não tomo nenhuma das duas no meu dia a dia, na minha alimentação do dia a dia. Eu não gosto muito de refrigerante, né? Uma vantagem, digamos assim, e eu não vejo diferença. Então, mas o que tem no Ironman é Pepsi e não Coca. Mas enfim, em outras provas de triatlo vocês vão encontrar Coca-Cola também e isso é muito comum. Bom, essa pergunta é ótima. E banheiro? Como você fez ao longo da prova? Prepara! Gente, eu acho que essa é uma dúvida assim de todo mundo, né? Como você faz? Bom, Tá, vamos lá. Como você faz com banheiro? Eu tenho uma vantagem que meu intestino é ok, ele me obedece, eu tenho uma relação legal com ele, então antes da prova eu resolvo o problema e ao longo da prova eu não tenho problema nenhum. E eu faço triatlo há 14 anos, eu nunca tive problema em prova, mas tem inúmeras pessoas que têm problemas bem sérios, que a atividade física faz soltar o intestino, enfim, eu já vi de tudo acontecer nessas provas. Mas enfim, eu tenho essa, digamos, essa vantagem, essa sorte e também eu presto muita atenção, né? Assim, até durante o treinamento e tal, quando você vai alimentando, né? O que é legal, o que não é. Então, isso é muito importante, a gente tem que estar atento, né? E tem muito atleta que tem problema, eu não tenho. Tá, mas tem o xixi. Como é que você faz? Não faz, quando dá vontade a gente vai lá e faz. Mas para a prova? Tu para e faz? Vou contar. Então, como que acontece? Primeiro é a natação, ok, né? A natação tá lá no mar, mas não pensa que é porque você tá lá no mar que é fácil, não. Imagina, você tá nadando, um monte de gente em volta de você e você vai, vou fazer xixi, vai lá e faz. Não é tão simples assim, né? Você precisa ter uma certa concentração. Mas é isso, na natação é fácil, você tá ali no mar, né? Então você faz xixi e pronto. E aí vai para a transição. A transição, você tem a área de transição, é um local e quanto maior a prova, então o Half Ironman ou as provas de half distância, ou seja, meia distância ou completa como no Ironman, são provas que têm uma excelente infraestrutura. Então, você tem um local, um vestiário feminino, que você pode trocar de roupa, tem banheiro, tem tudo, a infraestrutura é perfeita. Chega lá, tem água, tem tudo. Só que você se esforça um monte para nadar rápido. Ganha 1 minuto na natação, olha o quanto é difícil. Como que você vai ficar parado ou na fila do banheiro no lugar da transição? Então, para mim, isso é inconcebível e para a maioria dos atletas, porque se tem um lugar que você pode ganhar tempo, é na transição, é fazer uma transição bem rápida. Então, isso é o momento que você pode tirar. É mais fácil você reduzir a tua transição do que ganhar, por exemplo, 1 minuto na natação. Bom, enfim, a minha transição, meu objetivo é sempre ser muito rápida. As minhas transições foi em torno de 4 minutos na prova. E eu entro só para trocar, para realmente você tem que deixar a roupa e pegar o equipamento do próximo. Então, não existe fazer xixi na transição. Mas, tá, não, isso eu não vou contar não, que isso é demais. Tá, aí tá, passou, passou pela transição, então não dá para ir ali.
Peguei a bike, também você fez xixi lá na água, resolveu, pega a bike e vai. E aí, água o tempo todo. Eu tomo mais ou menos de 10 em 10 minutos, eu tomo um gole d'água, eu tomo muita água. Eu sou uma pessoa que tomo muita água. Eu até me controlo de certa forma para não beber excessivamente, porque eu tenho muita necessidade de água, né? E também, sei lá, hábito de beber água, eu gosto de beber água, então isso é uma coisa pessoal também. E no meio da bike, claro que dá vontade de ir no banheiro, né? É impossível. Normalmente as pessoas em cima da bike mesmo pegam uma água, joga e faz xixi ali em cima da bike. Só tem um problema. Se você tá ali em cima da bike e faz xixi em cima da bike, você pode ficar mais assada porque você fez xixi em cima da bike. E isso era uma coisa que eu não estava muito afim, né? Eu já fiz isso em outras provas, né? Mas não sei, ali no Ironman eu ainda ia ter muito tempo. Era uma prova que eu estava muito concentrada nisso. Eu tenho que estar focada no agora para eu conseguir chegar no final. Então, no meio da bike, eu estava no meio da prova. Né? Qualquer problema que eu tivesse ali, nossa, eu ainda ter a outra metade da prova. Então eu optei por ter mais calma, né, nesses momentos e principalmente nessa questão. E eu já tinha pensado nisso. Só que parar a bike e entrar no banheiro químico ao longo da prova também tem uma outra questão. Né? Você tem que parar, tirar a roupa, colocar a roupa e voltar, e às vezes tem fila no banheiro também, né? Muitas vezes tem fila nesses banheiros. É o tempo de parada. Ficar muito tempo parada e retomar a bike depois, eu acho isso muito difícil. A minha perna endurece, eu acho isso tudo muito complicado. E sem falar que depois que você já nadou, que você está horas em cima de uma bike, olha, tirar uma roupa é uma coisa bem complicada. Até por isso que algumas pessoas fazem com 2 peças, uma calça e uma blusa, porque fica mais fácil tirar, e outras fazem de macaquinho, né, que é uma roupa completa. Eu, no caso, faço de macaquinho, porque eu já me preparo que eu não vou parar. Eu simplesmente procuro um lugar mais vazio, que não tem público, que não tem ninguém, só tem ciclista, desço da bike, sento no meio fio, jogo água em cima de mim e resolvo o problema. Subo na bike outra vez, a bike não tá tudo ok e continua a prova. Então foi isso que eu fiz. Eu acho que é uma estratégia legal. Numa prova como a Ironman de tantas horas, ok, dar uma parada e fazer isso, né? Eu acho que provas mais curtas você tem que pensar em outras estratégias. Mas a gente tem sempre que pensar. No meio da prova, eu vou querer ir no banheiro, e aí, né? Como que eu vou fazer? Então é legal, porque isso define o tipo de roupa que a gente vai usar e aí por diante. Mas foi bem ok. E depois disso, na corrida, também eu fiz a mesma coisa. No meio da corrida, lá num lugar que não tinha ninguém, eu sentei no meio fio, peguei os copinhos d'água, joguei, resolvi, também ok. E essa coisa do sentar foi muito da prova do Ironman. Normalmente eu faço até em pé, na corrida eu faço correndo, não tem maiores problemas. Mas eu ainda ia ter muito tempo. Ia ter muito tempo de prova e eu estava com medo de ficar assada, de dar bolha no pé e aí por diante. Então é isso, é assim que eu fiz e isso, né, quem está aí pensando em fazer triatlon, é assim que acontece. Tá? É a mais pura verdade do triatlon que a gente aprende. No primeiro momento você fala, como que eu vou fazer isso? Fazer xixi na calça? Não te preocupa que com o tempo você aprende e é uma alternativa que é legal, que funciona e dá certo no final das contas. Bem, essas foram algumas perguntas que eu recebi sobre o Ironman. Se você tiver mais alguma curiosidade de saber sobre essa prova, pode postar aí embaixo que eu vou responder. No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre como foi a preparação para o Ironman.